O Salmo 130, que é o salmo que vamos estudar hoje, ele expressa o temor do salmista em apresentar-se a Deus, estar na presença de Deus, tendo pecados não confessados e não perdoados. Como se apresentar diante de um Deus santo? Quem resistiria se apresentando diante de um Deus santo, trazendo pecados não confessados? Tais pecados, segundo o salmista, poderiam separá-lo de Deus. Não somente ele, mas também a nação. Esse salmo trata da necessidade de perdão e de aproximar-se de Deus, as necessidades pessoais do salmista, mas também as necessidades da nação. Pecados, irmãos, nos separam de Deus. Veja o texto de Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo, irmãos? Pecado é coisa séria, pecado não é brinquedo. Pecado pode nos separar, pecado nos separa de Deus. Mas vamos ver o Salmo 130. O Salmo 130 é um salmo curto, são 6 versos somente. Começa lá. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O Senhor ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Ele está clamando por misericórdia, misericórdia pessoal. Mas se você olhar lá o verso 6, ou melhor, o verso 7 e o verso 8, você vai ver o seguinte: ele remirá Israel de todas as suas iniquidades, está no verso 8. E o verso 7 diz assim: espera Israel, espera no Senhor. Veja então, irmãos, esse clamor era um clamor por livramento pessoal, por perdão pessoal para poder se chegar a Deus, mas também era para a nação. Vou ler um texto da lição. A grande aflição do salmista estava revelada em seus próprios pecados e nos pecados do povo. Os pecados do povo eram tão graves que ameaçavam separá-lo de Deus para sempre. As Escrituras mencionam registros de pecados sendo guardados para o dia do juízo e nomes de pecadores sendo removidos no livro da vida. Veja lá o verso 3, que é o verso que dá o título para a lição de hoje. É assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Quem é que vai subsistir diante de Deus se Deus observar as iniquidades não confessadas, não perdoadas? Verso 4. Mas contigo há perdão. Esse perdão é uma outra palavra introduzida na lição desta semana, que também quer dizer misericórdia. Quer dizer, a palavra é celiá. É um verbo. E é um verbo aplicado somente ao Senhor. Esse verbo, o sujeito desse verbo, sempre é o Senhor Deus. Por quê, irmãos? Porque é o Senhor Deus o único que pode perdoar. Lembra-se umas das acusações que fizeram contra Jesus? Mas ele perdoa os pecados? É só Deus que perdoa os pecados. É claro, Jesus podia perdoar os pecados, mas aqueles escribas e fariseus estavam vendo um homem perdoando pecados, e isso era inadmissível na religião judaica. Somente Deus pode perdoar os pecados. Verso 5 e verso 6. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia ao Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. O que são esses guardas pela manhã? São os sentinelas, irmãos. Lembram, em período de guerra, em período de batalhas, os sentinelas passam a noite velando para que, se o inimigo aparecer, eles deem o alarme e então possam defender-se. E eles aguardam amanhã, aguardam o amanhecer, porque nas claras é muito mais fácil ser vigia do que no escuro. Veja só o texto ainda da lição. O salmista apelou a Deus pelo perdão que erradicaria o registro dos seus pecados. Ele sabia que Deus está irado por natureza, seu amor é eterno, sua ira é despertada apenas pela falha do homem em apreciar seu amor. Deus não está irado por natureza.
Não é a natureza de Deus, não é da natureza de Deus estar irado. Mas ele se revolta quando o homem não aprecia o seu amor. O propósito da sua ira não é ferir, mas curar o homem. Não é destruir, mas salvar o seu povo da aliança. Esse é o texto do pastor La Rondelli. Mas ainda, irmãos, vamos continuar. Notavelmente, a prontidão divina em perdoar pecados, não em puni-los, que inspira a reverência a Deus. O salmista sabia que o Senhor estava pronto para perdoar os pecados. Verso 4. Contigo há perdão, portanto és temido. O Senhor tem o perdão imediato. A adoração genuína fundamenta-se na admiração do caráter amoroso de Deus, não por medo de punição. Nós não devemos adorar a Deus, irmãos, por medo, porque se não o fizermos, vamos queimar, vamos ser extintos. Não, irmãos, devemos adorar a Deus por conta do seu amor, por conta do seu cuidado, por conta da sua disposição em nos salvar. Veja lá, verso 7 e verso 8. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Esse é o constante amor de Deus, irmãos. Esse é a sua redenção, a sua plena redenção. Perdão total. Mas o que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor? Veja lá. Os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor. No hebraico, quach, esperar significa literalmente esticar, e é a raiz da palavra hebraica para esperar. Assim, esperar no Senhor não é entregar-se passivamente às circunstâncias miseráveis, mas um esticar-se, alongar-se, esperançoso ao aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. Já falamos em algumas lições, irmãos, a espera. A espera não deve ser uma espera parada, uma espera estática, mas uma espera ativa, uma espera dinâmica. Essa espera que o salmista está falando aqui, espera no Senhor, é uma espera que faz com que a gente tenha esperança. Veja só, esperar no Senhor não é entregar-se passivamente às circunstâncias miseráveis, mas um esticar-se esperançoso ou aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. A esperança do salmista não estava fundamentada em seu otimismo, mas na palavra de Deus. Esperar fielmente no Senhor não é em vão, pois depois da noite escura chega a manhã da libertação. Há outro texto bíblico que diz assim: o choro ou o pranto pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a espera, irmãos. Como você espera o amanhecer? Você sabe que vai amanhecer. Você sabe que o sol vai raiar. E quando chega naquele horário, naquela hora, o sol aparece. Essa é a esperança. Essa é esperar no Senhor. Saber que Ele vai atuar, assim como o sol nasce a cada manhã. Todos nós temos, como salmistas, nós fazemos parte de uma comunidade. Nós não somos cristãos isolados, cristãos individuais. Nós somos cristãos individuais, mas fazemos parte de uma comunidade. Aqui o salmista estava falando da sua condição própria, mas também estava falando da nação. Veja só. Veja como o apelo pessoal do salmista se tornou de toda a comunidade. Está lá nos versos 7 e 8 de Salmo 130. O bem-estar do indivíduo é inseparável do bem-estar de todo o povo. Assim, não se ora apenas por si mesmo, mas pela comunidade. Como crentes, nós somos partes de uma comunidade, e o que importa para uma parte da comunidade importa para todos. O que impacta em uma parte da comunidade impacta em todos. Nós fazemos parte da igreja, irmãos. Pela graça de Deus, fazemos parte da igreja. Não somos cristãos individuais. Como já lemos e já falamos algumas vezes, não nos afastemos da congregação, porque nós podemos nos ajudar.
Quando nós oramos uns pelos outros, quando oramos por nós, estamos orando também pela igreja. Como o salmista aqui estava pedindo intervenção e perdão para ele, para que ele não se afastasse, para que Deus não se afastasse dele. Mas isso também era um apelo para que Deus não se afastasse do povo. Que Deus nos dê esse sentido de comunidade, esse importante sentido de comunidade. E que nós realmente, irmãos, tenhamos a igreja como algo muito especial. Algo com que o Senhor se preocupa e que também nós devemos nos preocupar. Portanto, irmãos, devemos orar por nós, por cada um de nós, mas devemos orar também pela igreja, para que a igreja seja próspera, para que a igreja seja feliz, para que a igreja, assim como cada um de nós, cumpra os desígnios que Deus deu, que é de pregar o evangelho, apresentar o plano de salvação para todo ser humano.